Mestre em Ciência da Religião, Roger Bradbury. Este é o projeto Datas Comemorativas e o Espiritismo. Hoje com o tema Dia da Independência, 7 de setembro. E vamos à prece inicial, levando nosso pensamento ao nosso Brasil. Que Ismael, seus espíritos superiores, possam auxiliar na transição planetária em que estamos vivendo em nosso Brasil, para que não falte o pão nosso de cada dia, nas mesas, nos lares de muitas pessoas, desempregadas ou de baixa renda, e que toque o coração daqueles que possam dividir uma cesta básica, dividir o alimento com quem falta. Pedimos também dos nossos governantes que se sintam inspirados para fazer as melhores políticas públicas a auxiliar nosso povo brasileiro. Que assim seja. E nós vamos tratar da independência do Brasil, 7 de setembro do ano de 1822. À luz da doutrina espírita, à luz do espiritismo, para isto, vamos trabalhar o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, psicografado pelo médium Francisco Cândido Xavier, através do espírito de Humberto de Campos, também denominado com o pseudônimo de Irmão X. Este livro foi escrito na sua primeira edição em 1938, no Rio de Janeiro. E vamos tratar especificamente do capítulo 21, a independência, embora recomendamos que todos leiam. Vamos a um prefácio feito por Emmanuel, que nos traz a seguinte afirmação: se outros povos diferentes dos brasileiros atestaram o progresso pelas expressões materializadas e transitórias, diferentemente, o Brasil terá sua expressão imortal na vida do espírito, representando a fonte de um pensamento novo, sem as ideologias de separatividade, inundando todos os campos das atividades humanas com uma nova luz. Emmanuel. Ainda ontem, preparando esta palestra, estava vendo alguns vídeos, não lembro agora de quem foi esta fala, mas interessante a ideia, vou reproduzir aqui. Os outros países também têm sua importância e a ideia era de que cada país é como se fosse um órgão de um corpo, uma visão bem organicista do mundo, do universo, e eu concordo com ela. Ou pode ser mecanicista, cada país teria uma função num mecanismo mundial, num mecanismo universal, e que cada peça sendo diferente uma da outra, não é necessariamente todas as peças iguais, assim como todos os órgãos do corpo não são iguais, cada um cumprindo uma função específica e vital para o organismo. Comentava, creio que a palestrante, esse vídeo do YouTube, que a cabeça, por ser um órgão vital, de grande importância, o cérebro, os olhos, o ouvido, a boca, mas sem um coração, de nada vale, ou sem um pulmão, ou sem os rins. Então, é preciso que cada parte do corpo esteja em bom estado, cumprindo a sua função. Assim também como os países, eles se diferenciaram por vontade de Deus,
pelas riquezas, pela cultura, pelo seu povo. E assim Deus quis que fosse. Houvesse uma biodiversidade, uma diversidade social, uma diversidade individual, a heterogeneidade espalhada pelo universo em diferentes planetas. Um planeta não é igual ao outro, estão em distâncias diferenciadas de cada estrela, e cada estrela num ponto específico da galáxia. E assim, então, tudo no universo. Não há repetição. A única repetição é Deus criando a matéria no fluido cósmico universal, depois tudo se diferencia, criando o princípio inteligente, e depois cada um desses espíritos recém-criados, igualmente, simples e ignorantes, também são diferenciados a partir das experiências que cada um faz. Então, o Brasil, cumprindo uma missão que Humberto de Campos nos traz no seu livro, que Jesus destinou que aqui fosse um local de revivescência do Evangelho. E como assim descreve, é importante esta atividade. Com o Brasil, um coração mantendo esta figura geométrica parecida com um coração, mantendo então as suas fronteiras sem que houvesse separatividade, houvesse cismas no território, e também pátria do Evangelho, a exportar o exemplo de uma vida, de uma ética cristã, de uma vida moral cristã para todo o Brasil, para todo o universo. E vamos então ao próximo slide. Brasileiros, diz Humberto de Campos, ensarilhemos para sempre as armas homicidas das revoluções, consideremos o valor espiritual do nosso grande destino, engrandeçamos a pátria no cumprimento do dever pela ordem, consideremos, acima de tudo, que todas as suas realizações não hão de merecer a luminosa sanção de Jesus. Hão de merecer a luminosa sanção de Jesus. Antes de se fixarem nos bastidores do poder transitório e precário humano, nos dias de provação, estejamos emanados numa doce aliança de fraternidade e paz indestrutível, dentro da qual deveremos esperar as claridades do futuro. Vemos nesse slide que Humberto de Campos nos propõe uma ação muito próxima ao que seja o conceito de ahimsa dos indianos, vivido por Mahatma Gandhi, a violência pacífica ou a não violência. O que seria isto? Não é um estacionar, é um caminho do meio, previsto pelo budismo, e que está a média distância do não fazer e do fazer errado. É buscar fazer sim, mas da maneira correta. Para isso que viemos ao mundo, encontrar esse caminho do meio. E aqui diz Humberto de Campos, para que guardemos nossas espadas e que as armas homicidas das revoluções, das revoltas, não que não seja necessário haver movimentação social para a evolução, mas que não seja a partir da violência. Então, Mahatma Gandhi soube bem representar isso. Ele foi um líder que conseguiu a independência da Índia, da França,
da Inglaterra. Então, tudo isso foi muito importante para aquele imenso país. E assim, qual é o lema de nossa bandeira? Ordem e progresso. Vemos aqui, no segundo parágrafo, engrandeçamos a pátria no cumprimento de nosso dever, pela ordem, pela organização, não pelo tumulto, não pela morte, pelo sangue derramado, mas sim pelas formas ideais. Cremos que é preciso haver mudanças, como a gente viu ainda há pouco nos slides anteriores que comentamos. Cada país tem uma função, cada pessoa, mas nem sempre os governos são iguais e hão de não sê-lo, pois terão governantes se sucedendo, mesmo as monarquias, os reis morrem, seus filhos vão assumindo por hereditariedade. Nada está igual como antes, dizia a música de Lulu Santos. E então, é preciso a gente considerar que nessas mudanças políticas, mudanças sociais, Jesus é quem dá a sua luminosa sanção, a sua permissão de assim ocorrer. Não que Jesus seja favorável aos maus governos. Meu pai costumava dizer: cada povo tem o governante que merece. É uma meia-verdade isto, mas nos faz entender de que precisamos melhorar a nossa condição moral enquanto povo, as nossas escolhas, e então podemos ter melhores governos e melhores condições de vida. E então, o que é preciso? Que todos nós, nessa época de Covid, nesta época de pandemia, nos dias de provação, embora Humberto de Campos nos fizesse falando para hoje, mas esse texto ele é muito importante também nos dias de hoje. Estejamos nós brasileiros e brasileiras hermanados numa doce aliança de fraternidade. Haverá muita fome pela quantidade de desemprego. Vamos fazer mutirões de sopa, de cestas básicas, mas vamos manter uma paz indestrutível entre diferentes partidos políticos, entre diferentes partidos religiosos, crenças, filosofias. E assim devemos esperançar. Gostei de uma vez, aprendi a respeito dessa palavra. Esperançar é diferente de esperar, no sentido de esperar sentado sem ação nenhuma. E esperançar não, é um esperar ativo, que prepara o terreno para uma semeadura futura. A semeadura vai acontecer, mas antes é preciso retirar as pedras do caminho, é preciso umedecer o solo, prepará-lo, é preciso devolvê-lo e é preciso adubar. Não nos compete estacionar em nenhuma circunstância, e sim marchar, sempre com a educação e com a fé realizadora ao encontro do Brasil, na sua admirável espiritualidade e na sua grandeza imperecível. Humberto de Campos, Espírito. Quando tudo começou? Conta-nos, Humberto de Campos, que no último quarto de século, do século XIV,
Jesus desejou fazer uma de suas visitas periódicas à Terra, a fim de observar os progressos de sua doutrina e de seus exemplos nos corações humanos. Então, Jesus lançou as sementes como semeador e pretendia ver o progresso dessas plantas tenras que ele aqui plantou nos corações, assim como esses corações a gente está falando que são diferentes entre si, uns mais bem preparados para receber a semente do Evangelho, a árvore do seu Evangelho. Nações são como também os corações humanos, desta parábola que Jesus nos contou. Umas mais pedregosas, outras mais cheias de ervas daninhas, espinhos, outras mais compactas, que até as aves do céu vêm retirar as sementes, que são as más companhias, os más projetos, as filosofias enganadoras. Tudo isto pode ser comparado às diferenças de cada pessoa, as diferenças de cada país. Infelizmente, não viu o mestre senão embates da ambição e a carnificina, das inquisições e das cruzadas, pelo predomínio do mais forte. Então, quando Jesus aqui veio supervisionar a obra do Evangelho no mundo, foi até a Europa, foi também até o Oriente Médio, viu lá as paisagens onde ele vivenciou o Evangelho e presenciou as cruzadas. Ele entristeceu-se momentaneamente, embora o mestre milenar que é, criador aí do planeta Terra, podemos dizer que entristeceu momentaneamente, mas compreendeu perfeitamente as situações e soube ajustar a rota, o rumo do seu Evangelho, e o que a gente vai ver já já nas próximas linhas. E quando Jesus veio fazer esse caminho, ele chamou alguns dos seus assessores aqui no Brasil, entre eles um responsável pelas questões sociais, sociológicas, chamado Relio. Foi então quando Relio, para renovar a impressão do ambiente, que ficou desagradável, quando Jesus reclama da ambição, da carnificina, da própria religião, dirigiu-se a Jesus com brandura e humildade. Então disse Relio a Jesus: Senhor, visitemos os continentes ignorados, onde espíritos jovens e simples, os indígenas, aguardam a semente de uma vida nova. E continua Relio: nessas terras podereis instalar o pensamento cristão, dentro das doutrinas do amor e da liberdade. E Jesus abençoou nossas matas virgens e misteriosas. No solo eram os silvícolas, humildes e simples, aguardando uma era nova, com seu largo potencial de energia e bondade. Para esta terra maravilhosa, disse Jesus, e bendita, será transplantada a árvore do meu Evangelho de piedade e de amor. No seu solo dadivoso e fertilíssimo, todos os povos da terra aprenderão a lei da fraternidade universal. Então, nos projetos de Jesus, nenhum povo está abandonado. Nem mesmo os indígenas, nem mesmo os africanos, os aborígenes, todos vão evoluir, vão chegar à evolução igualmente. Tiveram o mesmo princípio e tendem a chegar ao mesmo fim,
que é a perfeição. Então, Jesus acreditou que era por bem trazer o Evangelho de Jesus para cá. Mas esperava que esta evangelização fosse de uma maneira piedosa e de amor. Os povos, no contatos uns com os outros, europeus e ameríndios, fosse algo, como ele diz, um solo dadivoso e fertilíssimo. Ainda lembrando da parábola do semeador. E todos os povos da terra, aqui nas terras brasileiras, assim como nas terras da América, aprenderiam a lei da fraternidade universal. Esse slide foi feito por mim. Deixa eu comentar um pouco. O Brasil, aquilo foi em 1300 e pouco. Agora vamos falar de 1808. 300 anos após a colonização do Brasil, o Brasil estava muito atrasado em relação aos países da Europa. Não podia haver indústria aqui. O Pacto Colonial proibia assim. Não podia haver universidades, pois também as universidades eram aqui proibidas e as pessoas mais abastadas, de maior poder aquisitivo, como os senhores de engenho, mandavam seus filhos para concluir os estudos na metrópole Portugal. Então, tudo era muito precário no Brasil até 1808. Mas um estranho fato histórico foi o que mais nos aproximou, brasileiros, da metrópole Portugal. Foi que promoveu nosso maior desenvolvimento geral e nos preparou à independência. Com a chegada da coroa portuguesa ao Brasil, que ocorreu em 1808, aqui no Brasil escreveu-se uma carta chamada Abertura dos Portos às Nações Amigas. Então, Dom João, ele abaixou os impostos, reviu a questão dos impostos com outros povos, principalmente os ingleses, quem os trouxe a bordo das suas caravelas para cá. E a partir desse momento, da abertura dos portos, chegada da coroa portuguesa aqui no Brasil, vamos aqui levantar alguns pontos importantíssimos, que culminaram na independência do Brasil e na nossa grandiosidade, desenvolvimento que se deu a partir de 1808. Primeiro, uma maior tolerância religiosa e a possibilidade de abertura de igrejas protestantes e também depois de nossas casas espíritas. O Brasil tinha uma igreja oficial, uma religião oficial, que era o catolicismo. Houvera aqui, infelizmente, no Brasil, inclusive a Inquisição, e, se não me engano, 2 pessoas de outras religiões foram até mortas. Houve guerras, expulsão de estrangeiros no Rio de Janeiro e em outras partes, como São Luís, no Maranhão. Então, esta questão religiosa era muito dramática. E foi a partir desse tratado, tratando os outros países de religião diferente do catolicismo, é que se deu uma maior abertura. Ainda não foi uma abertura ideal, ela foi depois consubstanciada na
após a independência, na Constituição de 1824, onde se permitia haver o culto de outras religiões no Brasil, se permitia ter prédios religiosos, desde que sem qualquer questão de nomenclatura do lado de fora, o símbolo religioso, era assim que deveria ser. E por isso eu creio que a maior parte dos centros espíritas mantém essa tradição até hoje. Então, veja que o Espiritismo vai chegar aqui ainda nesse século XIX, na Bahia, Rio de Janeiro, e foi muito importante para o Espiritismo aqui chegar em 1889, quando ocorre a proclamação da República. Isso também vai se consolidar, embora não queira dizer que não houveram perseguições religiosas a partir de 89. A gente sabe que o Espiritismo, nesta época, tornou-se até ilegal, tornou-se a prática do Espiritismo, não somente dos afrodescendentes, mas também nós, de origem francesa, caso de polícia, caso de perseguição, pois no Código Penal estava como uma infração grave esta prática do Espiritismo. Um segundo ponto importantíssimo é que esse pacto colonial, uma vez quebrado, pois a metrópole estava dentro da própria colônia Brasil, houve uma suscitação à industrialização, mesmo tardia, mas eficiente. Tivemos, com a chegada da coroa portuguesa, um incentivo, como a gente vê aqui no item 4, a urbanização da capital imperial Rio de Janeiro, para receber os nobres portugueses que precisavam de hotéis, precisavam de novas residências, e para os seus filhos precisavam de escola, e para guardar esse povo precisava de um exército. Então criou-se escolas de exército, de marinha, criou-se muitas coisas, e entre elas a indústria, para manter o padrão de vida em que esses nobres viviam na Europa. Aqui também deveria ter algo semelhante. Então foi um estímulo a essa industrialização, 300 anos após a colonização e no mínimo 100 anos após o início da Revolução Industrial, ainda em 1750 aproximadamente, onde a data da história nos conta que deve ter começado lá na Europa. O item 3. A reorganização do sistema de ensino nacional. Então, após a expulsão dos jesuítas em 1759, o Brasil ficou sem um sistema de ensino regular. Por quê? Porque criou-se um sistema chamado aulas régias. Não se queria mais um ensino religioso oferecido por religiosos, mas sim um ensino tipo particular, elitista, que apenas quem pudesse pagar, que trouxesse o seu professor até a sua casa, quase um preceptor como havia na Europa. E isso ficou até 1759, até 1808. Nesse período, o governo imperial aqui no Brasil, ele, para dar escolas e formar também profissionais, criou muitas escolas de artes, escolas, como eu já falei, da Marinha, escolas de Exército, mas também escolas de magistério, e vamos ver a Anália Franco estudando ainda nesse século, numa escola de magistério, para formar professores, para dar aula para os filhos aqui do Brasil, mas também para os filhos
dos portugueses. Então, tudo isto foi muito importante para o Brasil, mas também para a criação de uma nação forte, soberana. E o último item que eu coloco aqui foi a criação do Banco do Brasil, entre outras maravilhas inspiradas por Ismael e sua falange de espíritos. E agora vamos retomar aqui a descrição de Humberto de Campos. Isso pouco tempo antes. Então, estamos falando de 1808, vamos falar agora de 2 anos antes da proclamação da independência. O movimento de emancipação percorria todos os departamentos de atividades políticas da pátria. Mas, por disposição natural, era o Rio de Janeiro, o cérebro do país, que fervilhavam as ideias libertárias, incendiando todos os espíritos. E aqui eu acrescento, espíritos encarnados e também os desencarnados estavam incendiados com essas ideias de liberdade, em que, em 1789, com a morte de Tiradentes, também já havia sido semeada a ideia de liberdade, a ideia de autonomia do povo brasileiro, então, de independência, emancipação, abolição da escravatura e tudo mais. Os mensageiros invisíveis se desdobravam na sua função junto a todos os elementos políticos, sociais, filosóficos, artísticos, preparando a fase final do trabalho da independência através de processos pacíficos. E continua Pedro I, ao receber as ordens rigorosas de Lisboa, Portugal, que determinavam o seu imediato regresso a Portugal, pois a coroa portuguesa, por esta época, já tinha retornado a Portugal e deixara aqui o príncipe regente Dom Pedro I. E, nesta data, de 9 de janeiro de 1822, o Senado da Câmara no Brasil, acompanhado de numerosa multidão, levam ao príncipe regente um abaixo-assinado, um documento com mais de 8.000 assinaturas. E diante da massa popular, Pedro sente a assistência espiritual, a intuição dos companheiros de Ismael, que incitam, pedem a completar a obra da emancipação política iniciada por Tiradentes e que deveria ser, então, a independência da pátria do Evangelho. Para o autor espiritual Humberto de Campos, dizer: em face da realidade positiva, a promessa formal do príncipe regente, de que este ficaria no Brasil contra todas as determinações das cortes de Lisboa, Portugal, para o bem geral da coletividade e felicidade geral da nação, já estava então proclamada a independência no Brasil a 9 de janeiro de 1822. Poucos meses antes, foi em setembro, a nossa independência, com a audaciosa desobediência às determinações da metrópole portuguesa, era a memorável resolução do Dia do Fico. E qual foi a reação portuguesa à iminente guerra? Tropas fiéis a Lisboa ameaçam de bombardeio e abrir luta contra os brasileiros, a fim de se fazer cumprirem as ordens da coroa. E ocupam o Morro do Castelo, e em resposta o povo carioca reúne as multidões de pessoas que se incorporam às tropas brasileiras no Campo de Santana. O perigo iminente faz tremer o coração fraterno da cidade. Não fosse o auxílio do alto,
todos os propósitos de paz se teriam malogrado, numa pavorosa maré de ruína e de sangue. E, como sempre, não devemos contar a história só pelo lado material. Devemos, sim, como espíritas, entender que Ismael acode ao apelo das mães desveladas e sofredoras. E com o seu coração angélico e santificado, a verdade é que, sem um tiro, o chefe português obedeceu com humildade à intimação do príncipe Dom Pedro, regressando então com suas tropas e navios para Lisboa. E continua a narração da história em duas versões, a versão real, mas também uma versão não contada, e que Humberto de Campos Benho faz, trazendo uma narrativa dessa história à luz do Espiritismo, à luz do que os Espíritos contaram. E Humberto de Campos, um grande literato, né, cronista, vai fazer esta crônica no mundo espiritual e nos trazer. Diz ele: todavia, se a ação desses abnegados condutores do povo se fazia sentir desde Minas Gerais até o Rio Grande do Sul, o predomínio dos portugueses desde a Bahia até o Amazonas representava sério obstáculo ao incremento da consolidação do ideal emancipacionista. Para termos uma ideia, o Pará foi uma das últimas províncias brasileiras a aceitar. Nós temos aqui um feriado, dia 15 de agosto, em que quase 2 anos depois, já um mês antes de completar 2 anos, foi que o príncipe regente conseguiu fazer a adesão do Pará à independência do Brasil. Pará preferia negociar diretamente com os portugueses, pois a distância geográfica e tecnológica da época era muito difícil fazer acordos com o Rio de Janeiro. Era preferível fazer diretamente com a metrópole de Portugal. Muito bem, continuando então a leitura. O governo português resolve contratar os serviços de tropas mercenárias, como, por exemplo, a de Lord Cochrane. Muitas lutas se travam nas costas baianas. Eu creio que nesta época, uma das encarnações de Joana de Anjos, que ela foi mártir ao não permitir que soldados entrassem no seu monastério, e ela se coloca à frente dos soldados e ela acaba sendo morta. Então, é uma época muito trágica, né? Não quer dizer que no Brasil não houvera também algumas revoltas e mortes, né, antes da independência ou nesse período da independência. Mas, se contarmos e compararmos com outros povos, né, como os Estados Unidos, onde houve uma grande guerra de secessão, ainda o Brasil, né, não foi um país que houvera tanta mortandade. Pois, o verdadeiro sacrifício se impõe aos mensageiros de Ismael, que se multiplicam em todos os setores com o objetivo de conciliar seus irmãos encarnados, dentro da harmonia e da paz, sempre com a finalidade de preservar, primeiro, como havia dito no início, uma unidade territorial do Brasil, para que não se fragmentasse o coração geográfico do mundo. E já quase terminando nossos slides, diz Humberto de Campos que José Bonifácio aconselha Dom Pedro, eu creio que esse aconselhamento também se fez de uma forma muito intuitiva da parte do plano espiritual, que Dom Pedro fizesse uma viagem a Minas Gerais, a fim de unificar o sentimento geral em favor da independência. Então veja que também foi esta a ideia de Tiradentes, pedir ajuda para as Minas fazer
esse movimento de inconfidência, mas ia ao Rio de Janeiro. Aqui, Dom Pedro, né, do Rio de Janeiro vai até Minas, né, levar esse pedido para a capital mineira. A fim de unificar então esse sentimento geral em favor da independência, serenar a luta acerba dos partidarismos, em especial dos portugueses, que ainda queriam continuar com o velho modus vivendi, né, de comércio com seus patrícios e não um comércio, né, regulado pelos brasileiros. Então, em viagem a São Paulo, enquanto isso, as falanges invisíveis de Ismael se reúnem no Colégio de Piratininga, São Paulo, onde Emmanuel, na pessoa encarnada de Padre Manuel da Nóbrega, José Anchieta, Padre José Anchieta, que também viria a reencarnar tempos depois como Fabiano de Cristo, eles, com outros tantos, né, certamente estavam lá na fundação da cidade de São Paulo, a qual eu sou filho de lá, e também nesse conclave deveriam estar espiritualmente essas pessoas, e estavam realizando então, sob a direção de Ismael, reunindo então heróis das lutas maranhenses, pernambucanas, mineiros, paulistas, ouvindo a palavra de Ismael, cheia de ponderação e ensinamentos. Terminando a sua locução pontilhada de grande sabedoria, o mensageiro Jesus sentenciou: a independência do Brasil, meus irmãos, já se encontra definitivamente proclamada. Desde 1808, ninguém lhe podia negar ou retirar essa liberdade. Então, como a gente começou nossos slides falando de 1808, por isso, né, eu quis fazer essa pausa para entender esta fala de Ismael. Ainda nessa assembleia espiritual, Ismael dirige-se a Tiradentes, que encontrava-se presente, e esse espírito recebeu então a orientação de Ismael, que arrematou: o nosso irmão, martirizado há alguns anos pela grande causa da independência, acompanhará Dom Pedro em seu regresso ao Rio de Janeiro e, ainda na terra generosa de São Paulo, auxiliará o seu coração no grito supremo da liberdade. Então daí o Independência ou Morte. Uniremos, assim, mais uma vez as duas grandes oficinas do progresso da pátria, para que sejam as registradoras do inesquecível acontecimento dos fatos da história. O grito da emancipação partiu das montanhas de Minas e deverá encontrar aqui, em São Paulo, o seu eco realizador. Então falava Ismael a respeito da Inconfidência Mineira, que começou nas Minas Gerais e que em São Paulo haveria de encontrar então a sua realização. O espírito de Tiradentes acompanhou o príncipe regente Dom Pedro I de volta ao Rio de Janeiro, e o correio providencial levava então ao conhecimento de Dom Pedro se encontram lá em São Paulo as novas imposições da corte intransigente de Portugal, e ali mesmo, nas margens do rio Ipiranga, pequeno riacho que corta a cidade onde morava, quando ninguém contava com essa última declaração sua, inclusive tem um museu muito bonito, vale a pena ser conhecido, o Museu do Ipiranga, né? Inclusive ele é administrado pela Universidade de São Paulo, a USP, muito bom. Tem uma
praça grande, muito bom de ser conhecido. Então, quando ninguém contava com essa última declaração sua, ele deixa escapar o grito de independência ou morte. E quem foi que o inspirou? Tiradentes. Sem suspeitar, Dom Pedro I, que ele era dócil instrumento de um emissário invisível, o Tiradentes, que velava, então, pela sua, e pela grandiosidade da pátria. Eis porque o dia 7 de setembro, com escassos comentários da época e da história oficial, que considerava a independência já realizada nas proclamações de dia 1º de agosto de 1822. Passou a memória da nacionalidade inteira como o Dia da Pátria, o dia 7 de setembro, data inovidável de nossa liberdade. E concluindo nossos slides, nossa apresentação de hoje, a independência do Brasil à luz do Espiritismo, termino aqui com esta citação de Humberto de Campos, que foi o nosso autor que a gente baseou esta palestra. Diz Humberto de Campos: este fato, despercebido da maioria dos estudiosos, historiadores e de nós mesmos, representa a adesão intuitiva do povo brasileiro aos elevados desígnios do mundo espiritual. Acreditemos nisso. E aí, naquele conclave, e como já encerrando com uma prece final, e dessa vez a gente vai fazer uma prece cantada, eu faço aqui o pedido que Ismael fez naquele conclave que foi feito lá no Colégio Piratininga. Agora, diz Ismael, todos nós que aqui nos reunimos no Sagrado Colégio de Piratininga, aqui no Brasil, em qualquer canto do nosso Brasil, e até de brasileiros fora do Brasil, elevemos a Deus o nosso coração em prece pelo bem do Brasil. E vamos então à nossa prece canção. Eu não vou cantar a música. Também pelas questões de direitos autorais, não vamos colocar cantada e tocada. Esta música, que é mediúnica, ela foi escrita pelo espírito de Ari Barroso, aquele mesmo famoso pela aquarela brasileira, retorna do mundo espiritual pela caligrafia musical de Jorge Rezini, trazer esse alento para nós e verdades muito interessantes, atuais, como vocês vão ver. Então eu vou declamar esta letra. Escuta essa voz que hoje canta de novo. É a voz de um poeta que ama seu povo. Ela mostra já o meu perfil. A saudade vence a morte. A saudade é mais forte. Eu voltei aqui, Brasil. Também porque eu vou dizer: o Brasil do meu amor tem as bênçãos do Senhor. O Brasil do meu amor tem missão com o Senhor. Brasil, ouve o teu poeta, Deus traçou-te a nova meta. E a partir do ano 2000, sim, o Brasil etimoneiro vai espalhar pelo mundo inteiro as verdades novas de Jesus. Brasil de luz, Brasil, Jesus. O Brasil do meu amor tem as bênçãos do Senhor. O Brasil do meu amor tem missão com o Senhor. Ouve a clarinada,
meu belo céu de amigo. Ah, quem me dera Deus deixasse que eu de novo reencarnasse e ajudasse na missão de luz. Brasil de luz, Brasil Jesus. E fazemos aqui uma pequena nota da Universidade Livre Allan Kardec para o uso do nosso material didático que produzimos, nossos textos, nossa mídia, nossos vídeos, que deem sempre preferência à compra de obras originais, impressas e digitais. Assim, todos nós estamos contribuindo para a manutenção da lavra literária espírita, que além de custear publicações, mantém muitas obras sustentáveis, assistenciais. Quanto aos fins, você, meu amigo, minha amiga, apenas deve utilizar esses textos e mitos aqui apresentados só e tão somente para fins de estudo, e não para revenda, e não para fins comerciais. Terceiro, a atribuição. Quando utilizar esse documento em outro contexto que sabe que seria bom na universidade, através de um TCC, de um mestrado, ou qualquer coisa assim, que você dê crédito ao autor ou à autora, tanto os médiuns como os espíritos, que constam na bibliografia e a Universidade Livre Allan Kardec pela produção geral. Pedimos que não republiquem esse conteúdo na íntegra na rede mundial de computadores e internet sem a nossa expressa autorização. E por último, trazemos aqui que os direitos autorais no Brasil, os direitos do autor e da autora, estão regulados na Lei 9.610 de 1998 e que diz, no seu artigo 46, que não constitui ofensa aos direitos autorais a citação em livros, jornais, revistas ou qualquer outro meio de comunicação de passagens de qualquer obra. Por isso que o fizemos da obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Trouxemos algumas músicas de fundo em que os autores, já desencarnaram há mais de 50 anos. E temos, não para fins econômicos, mas para fins de estudo, crítica ou polêmica da lei, na medida justificada para o fim a atingir, indicando-se o nome do autor, como o fizemos, Humberto de Campos, e a origem da obra, que é a Federação Espírita Brasileira, a quem agradecemos e reconhecemos a importância dela para o movimento espírita. Muita paz e luz.